Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa que caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E assim nós encerramos a leitura do Sermão do Monte, deste capítulo 7 de Mateus, que conclui o chamado Sermão do Monte ou da Montanha, que começou no capítulo 5. Um longo discurso de Cristo, o maior discurso do Senhor que nós encontramos nos evangelhos, pelo menos nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas creio que de todos os evangelhos, nem mesmo em João, nós encontramos um discurso tão longo assim, que ocupe 3 capítulos ininterruptamente em um evangelho. No caso, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E na conclusão, nós encontramos ensinamentos importantíssimos. Começando pelo versículo 12, que é chamado de a regra de ouro, ou a regra áurea. Por que chamam de regra de ouro, de regra áurea? Porque o que o Senhor diz aqui era dito já pelos rabinos, especialmente foi dito e está escrito no Talmud, que é uma escritura judaica dos ensinos dos rabinos. Não confunda o Talmud com os escritos da lei e dos profetas, que é o que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. Os escritos da lei e dos profetas era reconhecido pelo Senhor Jesus como escritura sagrada. Mas os escritos do Talmud, não. Os escritos do Talmud, no meu entender, era precisamente o que o Senhor Jesus já combatia. A tradição rabínica, que muitas vezes ela contradizia o que era escrito
pela lei e pelos profetas, na lei e nos profetas. Então, no Talmud, nós temos, por exemplo, o Rabino Hillel dizendo: não faças ao próximo aquilo que tu odeias. Não faças ao teu semelhante aquilo que tu detestas, que tu odeias. Isso foi dito por um rabino muito famoso chamado Hillel, 20 anos antes de Cristo. Isso já era ensinado. Então, e está de fato no Talmud. Mas percebam que o que o Senhor diz aqui não está na negativa, ele vai além do não faça, ele vai para o faça. E aquilo que o Rabino Hillel ensinava já era chamado de regra de ouro. Não faça ao teu semelhante o que você não quer que o teu semelhante faça com você. E eu já ouvi de muitos que se dizem cristãos esse ensinamento, até pregando. Como disse Jesus, não faça ao teu próximo o que você não quer que o teu próximo faça com você. Porém, na verdade, o que Jesus ensinou foi além disso. O Senhor, ele não foi apenas para uma defensiva de você não fazer o que você não quer que façam a você. Ele foi proativo. O Senhor nos ensina a fazermos ao nosso semelhante o que gostaríamos que o nosso semelhante fizesse conosco. Então vejam que no ensino proativo de Jesus, nós encontramos também o ensino reativo dos rabinos, né, que já ensinavam que não devemos pagar o mal com o mal, mas Jesus nos ensina a pagar o mal com o bem. Ele nos ensina a fazer aos homens, a qualquer pessoa, aquilo que nós gostaríamos que os homens fizessem conosco. É o que está no versículo 12. Vamos ler mais uma vez. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, a lei e os profetas se baseiam no ensinamento do amor prático, de que nós devemos fazer ao nosso semelhante o que gostaríamos que o nosso semelhante fizesse conosco. E aqui também está inserido, é claro, o ensino da santificação. Eu tenho que ter uma vida reta, uma vida correta, porque o meu próximo está me observando. E eu devo, então, me portar de um modo íntegro, reto. Eu tenho que andar no temor do Senhor, para que o meu semelhante, ele veja as minhas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus, como o Senhor Jesus já nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 16, no início do Sermão do Monte, e evidentemente ele vem a se sentir motivado a andar no mesmo caminho. Então, esta regra é uma regra maravilhosa que nós temos que seguir, queridos irmãos. O Senhor nos ensina, eu vou até chegar mais perto de você aqui para falar isso, tamanha a sua importância. Será que nós estamos tratando o nosso semelhante como gostaríamos de ser tratados? Por exemplo, quando nós chegamos em um recinto, seja ele qual for, e se já encontramos pessoas ali, nós cumprimentamos estas pessoas porque é nosso dever cumprimentá-las e gostamos de receber em troca um cumprimento também. Se dizemos um boa tarde, esperamos que aquela pessoa nos diga também boa tarde. Se são irmãos em Cristo e os cumprimentamos com a paz do Senhor ou com graça e paz, e aqui eu quero explicar por que eu costumo cumprimentar com graça e paz, porque graça e paz era o cumprimento de Paulo em suas epístolas, ainda que era um cumprimento mais longo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus, né? Mas nós encontramos no Apocalipse escrito graça e paz. Então, em Apocalipse capítulo 1. E como nós estamos vivendo nos últimos dias,
eu faço do cumprimento de João em Apocalipse também o meu cumprimento. Só para explicar aqui. Mas quando nós cumprimentamos com graça e paz, com a paz do Senhor, ou com bom dia, boa tarde, boa noite, nós gostamos que as pessoas nos respondam, não é? Então por que às vezes há pessoas que se dizem cristãs e quando recebem um cumprimento de alguém, fingem não ter ouvido? Eu já percebi isso. Isso é muito grave, irmãos. É muito grave, porque aqui mesmo no Sermão do Monte, o Senhor nos ensina a cumprimentarmos até mesmo aqueles que não nos amam. O Senhor nos ensina a tratar bem todas as pessoas, até mesmo aquelas pessoas que nos detestam. Então, como é que nós ousamos não tratar bem, seja quem for? Temos que tratar bem a todos. E quando nós tratamos mal quem quer que seja, lembre-se que no dia do juízo o Senhor dirá: foi a mim que fizestes. Foi a mim que fizestes. E quando tratamos bem alguém, quando fazemos o bem ao nosso semelhante, mesmo que ele não mereça, o Senhor dirá: também foi a mim que fizestes. Então não se esqueça disso. Não temos como servir ao Senhor desprezando o nosso semelhante. Quando ajudamos o nosso semelhante, estamos servindo ao Senhor. Então, vamos voltar aqui para a continuidade do texto. Logo depois do Senhor iniciar a conclusão, dizendo: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas, o Senhor, ele prossegue dizendo: entrai pela porta estreita. Então vejam, o que significa entrar pela porta estreita? Quem é a porta estreita? Ou o que é a porta estreita? Eu perguntei quem é a porta estreita, porque a resposta para o que seria essa porta estreita trata-se de uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus. Em João capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Vamos ver? João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Aleluia! Será que nós temos entrado por essa porta? O que significa entrar por essa porta? Significa reconhecermos que precisamos deste Salvador que é Cristo. E que temos que sim reconhecer que estes ensinamentos aqui que o Senhor revela no Sermão do Monte é o caminho no qual devemos andar, mas que não somos perfeitos, então que venhamos buscar essa perfeição reconhecendo nossos pecados e buscando em Cristo o Espírito Santo para que venhamos andar nesse caminho, porque é possível. Se realmente nos enchermos da palavra de Deus e dedicarmos ao Senhor o tempo que devemos dedicar, conseguiremos a cada dia nos assemelharmos mais ao Senhor e andarmos nesse caminho de retidão. Quando o Senhor disse no Sermão do Monte: sede vós perfeitos, Ele não estava zombando de nós. Ele não estava nos iludindo com um nível inalcançável de retidão, mas Ele estava dizendo que se realmente o seu Espírito Santo habitar em nós, nós podemos andar nesse caminho. E por isso Ele nos chama a esse caminho. E para que entremos nesse caminho, temos que passar pela porta, que é Cristo. Ele é o Salvador. Temos que reconhecer que não podemos salvar a nós mesmos. E por mais que nós busquemos a perfeição, nós podemos chegar a sermos 99,99% perfeitos, mas sempre faltará 0,001% de perfeição em nós. E Cristo é aquele que nos completa, é aquele que nos resgata e que nos dá a vida eterna. A salvação não está em nossos méritos, não está em nossos esforços. Por mais que tenhamos que andar em todo o ensinamento do Sermão do Monte, é em Cristo que está a nossa salvação. Nenhum de nós conseguirá ser 100% perfeitos em tudo que ensina o Sermão do Monte, em toda a doutrina de Cristo aqui revelada. O que não deve ser desculpa para que não nos esforcemos
em andar na doutrina de Cristo, mas lembre-se, é o Espírito Santo de Deus em nós que nos faz andar nesta doutrina para a glória de Deus, pagando, por exemplo, o mal com o bem para a glória de Deus. Então vamos lá, entrai pela porta estreita, e todos os dias nós estamos diante dessa escolha, não é? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Todos os dias nós estamos diante de uma escolha. Eu vou escolher qual caminho? O caminho da verdade ou o caminho da mentira? O caminho da justiça ou o caminho da maldade? O caminho de perdoar ou o caminho de guardar rancor, mágoa, ressentimento? Qual é o caminho que eu vou escolher? O caminho que, apesar de ser o certo, me trará problemas, ou o caminho errado que me livrará por um tempo desses problemas? Temos que sempre escolher o caminho que é apertado, o caminho que, embora nos traga problemas neste momento, é o caminho da verdade, é o caminho da retidão, é o caminho da justiça, é o caminho do perdão. Esse é o caminho que devemos seguir, e não o contrário disso. E às vezes, por falarmos a verdade, nós sofremos as consequências disso, mas que venhamos sofrê-las, porque pior é nos assemelharmos ao diabo, que é o pai da mentira. Então, que nós venhamos compreender isso, que diariamente estamos diante de escolhas e que temos que escolher Cristo todos os dias, o que Ele nos ensinou, ainda que isto venha nos trazer problemas, ainda que, por exemplo, nós venhamos ser, como o Senhor Jesus disse, nós venhamos ser injuriados e perseguidos e com mentira falarem todo o mal a nosso respeito. Mas lembre-se, o Senhor Jesus disse que a nossa reação a isso deve ser de exultação, de alegria. Por quê? Porque será grande o nosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Isso está no início do Sermão do Monte, já vimos isso em Mateus 5, versículo 12. Então, prosseguindo aqui na leitura, o Senhor diz em Mateus 7, versículo 15 agora: acautelai-vos, porém, Aliás, antes disso, eu quero lembrar você que o mesmo Jesus também disse que Ele é o caminho. Em João 14,6 ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse um caminho, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse: ninguém vem ao Pai, porque Jesus e o Pai são um. Jesus Cristo é Filho de Deus, mas é também Deus. Aleluia. A essência do Pai está nele. Ele é 100% Deus. E quando veio nascendo como filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele nasceu sem pecado e viveu sem pecado e morreu sem pecado, porque ele também é 100% Deus. E por isso ele é o caminho, o único mediador entre Deus e os homens. Porque, sendo Deus, se fez homem, e sendo homem, não deixou de ser Deus. Então ele é o mediador. Então, entre por essa porta que é Cristo e siga por esse caminho que é Cristo. Pratique o que ele nos ensinou. Vamos mais adiante aqui. No versículo 15, o Senhor nos adverte para que tenhamos cuidado com os falsos profetas. Ou seja, aqueles que dizem estar falando em nome de Deus, que se vestem como ovelhas, mas que interiormente são lobos devoradores, ou seja, são hipócritas. Então vejam como a hipocrisia ela é durante todo o tempo combatida no Sermão do Monte. E na sua conclusão, mais uma vez enfatizada, e ele fala para tomarmos cuidado com a aparência. São pessoas que têm uma aparência de santidade, se vestem como santos,
né, com muito rigor na vestimenta, mas interiormente são hipócritas. São pessoas fofoqueiras, são pessoas invejosas, são pessoas gananciosas, são pessoas más, que fingem ser o que não são. Então tome cuidado com isso aí. Eu não estou dizendo que porque há pessoas que se vestem de um modo decente, mas são hipócritas, que deveríamos então nos vestir de um modo indecente. Não, não devemos nos vestir de um modo indecente. A palavra nos ensina que devemos nos vestir com modéstia e com decência, mas a mesma palavra nos ensina que não podemos ser hipócritas. De que adianta você se vestir de um modo decente e, em contrapartida, você ser um hipócrita, você ser uma pessoa falsa, você falar mal do seu irmão por trás dele, ou mesmo na frente, você pagar o mal com o mal, você fazer fofoca, intriga, ser ganancioso, invejoso, ciumento. De que adianta você dizer que é cristão e escandalizar o Evangelho, como vimos já no início da nossa meditação de hoje? Aquilo que Paulo combateu em Romanos 2, a partir do versículo 21. Então, tome cuidado com os falsos profetas, tome cuidado. Às vezes há pessoas que, se vestem com um rigor extremo de aparente santidade, para esconder alguma coisa que são interiormente. Tome cuidado com isso. E nós vemos aqui também que o Senhor nos ensina como identificarmos essas pessoas, pelos seus frutos. E fruto não é veste, e fruto não é blá blá blá, não é palavreado. O fruto são as obras, aquilo que as pessoas estão fazendo, o comportamento que elas estão tendo. São pessoas honestas, são pessoas sinceras, são pessoas que praticam o bem, são pessoas que realmente andam no caminho que Jesus nos ensinou, buscam se parecer com Cristo, são pessoas humildes ou são soberbas, são pessoas simples ou são soberbas, gostam de ostentar riquezas. Essa é a questão. Então, vejam que o Senhor nos ensina que pela árvore nós reconhecemos, pelo fruto, melhor dizendo, nós reconhecemos a árvore. E quando no versículo 15 ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos, ele acrescenta: lobos devoradores. Em algumas versões diz lobos roubadores. Ou seja, pessoas que querem prejudicar você, que querem tirar alguma coisa de você. Tome cuidado com isso. Ainda que seja apenas tirar a tua paz, tome cuidado. E ele diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. Ora, o Senhor já não tinha dito que o ser humano é mau por natureza? Então como ele pode falar aqui sobre árvore boa se ninguém é bom em si mesmo? E aqui está a questão. Evidentemente o Senhor não está se contradizendo. Ele está nos ensinando que é a sua palavra, o seu ensinamento, que nos traz o Espírito Santo quando damos ouvido ao que ele nos ensina, quando queremos ser transformados pelo seu ensinamento, então nós escolhemos a melhor parte, nós escolhemos a vida eterna. E então a palavra de Deus encontra lugar em nosso coração e algo de bom começa a existir em nós. E isto de bom que existe em nós é essa pérola preciosa que é o próprio Cristo em nós, a esperança da glória, que é o seu Santo Espírito em nós, o penhor da herança, a garantia da nossa salvação. Então, é disto que o Senhor está falando. A árvore boa é a árvore cuja raiz é
está em Cristo, a raiz está em Cristo, está nele, a base da nossa vida passa a ser o Senhor. Então nós nascemos de novo e agora nos tornamos uma árvore boa para a glória de Deus. Porém, existem muitos que não nasceram de novo e fingem ser cristãos e dão maus frutos, porque na verdade o coração deles não está em Cristo, está neste mundo. E onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, pelos seus frutos os conhecereis, diz a palavra. E o que acontece com a árvore que não dá bom fruto, ela será cortada e lançada no fogo, é o que diz o versículo 19, ou seja, ela estará perdida, porque já está perdida na verdade, e será para sempre condenada. Isso é muito sério mesmo. E aí o Senhor então nos adverte que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, ou seja, falsos profetas chamam Jesus de Senhor. Eles dizem que Jesus é o Senhor, mas não basta dizer que Jesus é o Senhor para que sejamos salvos. Muitas pessoas usam erradamente o que Paulo ensinou em Romanos 10, versículo 9. Vejam comigo, por favor. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Muitos usam erradamente o que está dito aqui, porque aqui Paulo diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Daí muitos usam esse versículo para dizer que qualquer pessoa que acredite que Jesus ressuscitou e chamar Jesus de Senhor, esta pessoa estará por isso salva. Porém, não é isso que Paulo está dizendo. Temos que nos lembrar qual é o contexto do que Paulo está dizendo aqui. E no contexto está a interpretação correta de Romanos 10, 9. O contexto era o contexto da perseguição. E mais do que ninguém, os cristãos que viviam em Roma corriam o risco de morrerem por não negar a Cristo como Senhor. E, evidentemente, dentro de um contexto de perseguição, não é qualquer um que vai declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor, a não ser aquele que realmente anda no caminho da salvação, porque ama o Senhor Jesus de todo o seu coração. E por isso, no momento em que ele for preso e levado ao interrogatório, ele vai confessar o crime de ser cristão, o crime para aqueles que o prenderam. Então, no contexto da perseguição aos cristãos que viviam em Roma, era um crime no Império Romano declarar que Jesus era o Senhor, porque todos que estavam debaixo do imperialismo romano tinham que declarar que César, o imperador romano, era o Senhor, e apenas ele. Mas então vêm os cristãos e negam e dizem que acima daquele Senhor há Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Santo dos santos. Ele é o Rei dos reis. Então, num contexto de perseguição, somente um verdadeiro cristão vai declarar que Jesus é o Senhor. Por isso, Paulo menciona em Romanos 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Vejam que ele não diz dizer que Jesus é o Senhor. Ele está falando de um contexto de julgamento, um contexto jurídico, onde alguém está confessando um crime capital. E esse crime capital na época era o crime de ser cristão. Mas se você no momento do julgamento reconhecer, confessar o crime de ser cristão, declarando que Jesus Cristo é o teu único Senhor e Salvador para sempre, então você será salvo, ainda que morra. E por isso ele fala da ressurreição. E creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque aquele que morre como mártir ressuscitará no último dia, quando vier o Senhor na sua glória com os santos anjos, arrebatar a sua igreja. Aleluia, será maravilhoso. Então,
Vamos voltar aqui, eu acabo me prolongando muito porque a palavra de Deus me empolga, irmãos. Eu espero que empolgue você também. Que maravilha que é meditar na palavra. Então, não basta dizer que Jesus é Senhor. Num contexto de perseguição, claro que somente um verdadeiro cristão dirá que Jesus é o Senhor. E é por isso que Paulo escreveu em Romanos 10:9 aquilo que acabamos de ler. Mas o Senhor está dizendo que há pessoas que dizem que Ele é Senhor, mas que no contexto da perseguição vão negá-lo. Vão negá-lo. Num contexto de perseguição vão deixar de congregar, vão se afastar da congregação, para não sofrerem as penalidades da lei que estará perseguindo a igreja naquele momento. Compreendem? Então, não é tudo que diz Senhor, Senhor. Existem muitos falsos crentes hoje em dia, mais do que nunca. E muitos falsos profetas também, pessoas que pregam uma coisa que não vivem. Então ele diz, muitos me dirão, ele diz no versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E que vontade é esta? O que foi revelado aqui em Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7. A doutrina de Cristo, a vontade de Deus está resumida aqui, neste sermão. Por isso que no final será dito que a multidão se admirou da sua doutrina. Mateus, ao escrever o seu evangelho, resumiu aqui, nesses 3 capítulos, toda a doutrina de Cristo, todo o seu didaquê, como é chamado em grego. Então vamos aqui prosseguir. E então diz aqui o texto no versículo 22, algo surpreendente. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Vejam que interessante. São pessoas que dizem que fizeram coisas em nome do Senhor. Profetizaram, expulsaram demônios, e fizeram muitas maravilhas, em algumas versões, muitos milagres. Mas a resposta do Senhor será, inclusive, uma resposta explícita, abertamente, versículo 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos dar uma pausa aqui. É muito significativo que o Senhor Jesus, ao ilustrar o dia do juízo, em Mateus capítulo 25, aqui mesmo nesse evangelho, ele vai relatar que aqueles que serão colocados não à sua direita para a salvação, mas à sua esquerda para a condenação, serão condenados não pelo que fizeram, mas pelo que deixaram de fazer. Vamos ver então Mateus capítulo 25, porque nós temos que compreender Mateus 7, 22, com o que está escrito em Mateus 25, a partir do versículo 41. E percebam que nós estamos dentro ainda do mesmo evangelho, que é o evangelho segundo Mateus. Mateus 25, versículo 41, que nos diz assim: Então dirá também, quem dirá? O Senhor Jesus, o Filho do Homem, quando vier na sua glória e todos os seus santos anjos com ele, que é o que está no contexto aqui, em Mateus 25, 31. Então, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Vamos agora para o versículo 41. E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo:
Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Você percebe que nós encontramos aqui muitos, que são aqueles que o Senhor Jesus disse que eram os muitos que entraram pela larga porta e espaçoso caminho que conduz à perdição. E quem são estes? São aqueles que não nasceram de novo, são aqueles que não viveram no amor de Cristo e, portanto, eles rejeitaram fazer ao seu semelhante aquilo que gostariam que, estando na mesma situação que eles, lhes fosse feito. Você compreende isso? O Sermão do Monte fala de um novo nascimento. O Sermão do Monte fala do Evangelho. Fala de nós entrarmos pela porta estreita que é Cristo. Ele é a porta da salvação. De nós andarmos nesse caminho que é Cristo, um caminho apertado de renúncia, um caminho de prática do bem, de não nos negarmos a fazer o bem quando soubermos de alguém que precisa de ajuda, e fazermos isso por amor, sem esperarmos retribuição nenhuma, sem termos interesse de estarmos no paraíso ou de não irmos para o inferno, mas tão somente porque recebemos o perdão de Deus. E porque recebemos o perdão de Deus, também queremos perdoar o nosso semelhante. E compreendemos que Jesus não morreu apenas por mim, por você, mas morreu também pelo próximo, pelo nosso semelhante. E por mais que Ele nos tenha feito mal, se Ele precisar que venhamos ajudá-lo, nós vamos ajudar, porque Jesus também deu a sua vida por Ele. E Ele deu a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então como posso eu condenar alguém, sendo que eu também no passado também fiz coisas erradas e talvez até piores, e recebi o perdão de Deus? Então, porque eu recebi o perdão de Deus, eu também perdoo o meu semelhante e eu ajudo o meu semelhante. E se ele tiver fome, eu vou lhe dar de comer. Se ele tiver sede, eu vou lhe dar de beber. Se ele estiver nu, eu vou lhe dar o que vestir. Se ele estiver enfermo, eu vou lhe visitar. Se ele estiver preso, eu vou ter com ele na prisão. Se ele for um forasteiro, precisar ser hospedado, eu vou lhe dar hospedagem. Você compreende? Isto é realmente a prática do que Jesus nos ensinou. Não basta expulsar demônios, sabe, operar milagres, profetizar em nome de Cristo. De que adianta profetizar em nome de Jesus, expulsar demônios em nome de Jesus, fazer milagres em nome de Jesus, e no momento em que você está diante de alguém precisando da sua ajuda, você não ajudá-lo? Eu não tenho como não ilustrar o que eu estou dizendo aqui com algo que aconteceu no culto de ontem, no culto de domingo. Eu estava ali ouvindo a pregação da palavra, que estava sendo ministrada por um dos pastores da nossa igreja, e um dos porteiros, dos irmãos que estavam na portaria, e eu mesmo também já fiquei na portaria em uma das igrejas que eu congreguei. Não há nada de inferior nisso, muito pelo contrário, é importantíssimo o papel do que está ali para receber os irmãos no local de culto, e os visitantes especialmente. E um dos porteiros veio ter comigo e disse: pastor, tem como o senhor vir aqui na frente, por favor? E aí eu fui até lá, a entrada do nosso local de culto, que é um galpão onde nos reunimos, e enquanto eu estava caminhando para lá, ele me disse: pastor, é porque está aqui um jovem que disse que pediu ajuda em outra igreja próxima aqui, e ele vai te dizer o que disseram para ele. Ele queria saber se nós podemos ajudá-lo. E aí ele me contou que ele pediu ajuda em outro local onde estava tendo culto, bem próximo ali do nosso local de culto, e a pessoa que estava na portaria disse:
nós só ajudamos os membros da igreja. Nós não ajudamos, aí eu não me lembro qual foi a palavra, algo mais ou menos como que desconhecido, mas eu acho que não foi isso. Ele disse, nós não ajudamos descredenciados, alguma coisa assim. E aí aquele jovem foi então para a porta da nossa igreja e pedir ajuda, e nos contou a sua história, e nós ouvimos ali, e eu me certifiquei que era verídica a história dele, e nós ajudamos, né? Nós ajudamos com cesta básica, comprada, inclusive nós compramos os mantimentos com a contribuição voluntária dos irmãos. Nós não cobramos dízimo, não cobramos ofertas. Voluntariamente as pessoas, elas contribuem segundo cada um propôs no seu coração. Mas vou dizer para vocês, uma coisa que eu tenho descoberto, irmãos, é que quando nós pregamos o verdadeiro evangelho e as pessoas sabem que estão fazendo parte de uma igreja que vai usar os recursos para aquilo que realmente a palavra de Deus ensinou, que é para ajudar em missões e ajudar pessoas carentes que precisam de ajuda, especialmente os domésticos da fé, a começar pelos irmãos da igreja. Estas pessoas contribuem além do que antes elas faziam quando eram obrigadas a dar dízimos, por exemplo. Então, em nosso ministério, fazemos como a palavra ensina, a contribuição é voluntária. E com a contribuição, nós compramos os mantimentos. E um dia antes, no sábado, eu tinha ido com a minha esposa num supermercado atacadista e ali compramos mais de R$800 em mantimentos. Eu tenho a nota e nós colocamos essa nota no quadro de avisos para que pudéssemos distribuir para as famílias na igreja que precisam e pessoas da comunidade que precisam também. E depois eu vim saber que essa família que nós ajudamos já tinha sido ajudada quando estava na rua, debaixo do viaduto, foi ajudada por um ministério que nós temos chamado Projeto Amor. Essa palavra amor é a sigla de assistência a morador de rua. E é um projeto que sai todos os domingos à noite. E ontem estavam mais uma vez nas ruas também. E eles estão levando a palavra de Deus e alimento também, não somente para moradores de rua, mas agora também nas UPAs e hospitais que têm aberto as portas para que eles levem ali a palavra de Deus e um lanche para as pessoas que estão aguardando atendimento. E é interessante que os médicos estão também pedindo oração, os enfermeiros, os maqueiros. E esse testemunho foi contado recentemente em nossa igreja e está no canal da Igreja Bíblica Cristã. Vai aparecer aqui em cima, tá? Para você ver aqui o link para você clicar e depois conferir esse testemunho. Vai aparecer também no final desse vídeo, ok? Então, você deve sempre abrir o seu coração para aquele que pede. O Senhor não nos mandou negar ajuda. Ele disse, dê a quem te pede. Sabe? Se aquela pessoa está dizendo a verdade ou não, né, é com ela, sabe? E Deus. Mas você fez a sua parte. Então, nós vemos aqui pessoas sendo condenadas porque apesar de terem feito coisas que aparentemente são maravilhosas em nome de Jesus, não fizeram o principal, que é o amor ao próximo. Tá? E aí, eu não tenho como deixar de fazer algumas leituras importantíssimas. Sei que esse vídeo está ficando muito longo, mas eu preciso fazer essas leituras. Tiago, capítulo 1, versículo de 21 a 27. Tiago, capítulo 1, versículos de 21 a 27. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser
religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, qual é a prática da verdadeira religião? E a verdadeira religião é Cristo. Ele é o religare, ele é a religação do homem com Deus, o nosso único mediador entre Deus e os homens. A verdadeira religião consiste na prática do amor e da santidade, da santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E ele ilustra o amor aqui com o visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e ilustra a santificação com o guardar-se incontaminado do mundo. Não é apenas visitar os órfãos e as viúvas, é também não se contaminar com esse mundo. Amor e santificação. É isso que a graça de Deus nos ensina. E nós encontramos o ensinamento da graça de Deus em Tito, no capítulo 2, versículo 11. Mas não saia de Tiago, vamos voltar ainda para Tiago. Tito, capítulo 2, versículo 11, onde Paulo escreve: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, e aí ele vai falar sobre a santificação primeiro, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente ou piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. E agora ele vai falar sobre o amor, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras, ou seja, da prática do amor ao próximo. Então, amor e santificação. E agora, voltando para Tiago, nós encontramos aqui também Tiago 2, do 14 ao 18, que nos diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo, ou essa fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E aí o texto prossegue, mas podemos ir para a conclusão, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, é muito importante que você entenda isso. Ou seja, Tiago não está dizendo que sejamos salvos pelas obras. Não. Nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Porém, a graça de Deus nos ensina a nós andarmos no amor ao próximo. O resultado da graça salvadora de Deus em nós é o amor e a santificação. É nos guardarmos incontaminados deste mundo, mas também não ignorarmos a necessidade das viúvas, dos órfãos e de qualquer outra pessoa que precise da nossa ajuda. Então, voltando para o que aconteceu ontem, eu não tenho como não ilustrar isso aqui, não digo isso para nos engrandecermos, mas apenas para servir de ilustração. Aquele jovem bateu na porta de uma suposta igreja que lhe negou ajuda e depois bateu na porta da igreja onde eu congrego. E para a glória de Deus, nós o ajudamos. E sabe qual foi a consequência disso? Inclusive, eu esqueci de dizer
que ele mencionou que a esposa dele estava com pneumonia e ele estava ali com a receita, o receituário para comprar os medicamentos, e de fato estava ali o nome, né, de uma mulher que ele disse que era a esposa dele, e a data bem recente, ele disse: eu não tive como comprar, e nós fomos também a uma farmácia imediatamente comprar os medicamentos que ela já deve estar tomando. E hoje vamos de novo lá visitar, porque estamos conseguindo doações para eles, porque eles viviam na rua e conseguiram uma casa para morar, mas não tem nada naquela casa, é uma casa emprestada, estavam dormindo no chão e por isso a mulher ficou com pneumonia. E hoje nós estamos levando doações de colchões, que já se conseguiu para ela, né, para eles, e eles têm uma filhinha também pequena. Então, e quantas pessoas assim, próximo de você, próximos de mim, e que nós podemos ajudar. Então temos que ajudar, né? E é disso que o texto está falando aqui. De que adianta alguém dizer que ter fé, se essa fé não resultar no amor ao próximo, e se essa fé também não resultar da pessoa abandonar os seus pecados? Esta fé não é verdadeira. A verdadeira fé resulta em boas obras e resulta em santificação. E voltando então para Mateus 7, foi por isso que o Senhor então disse, no versículo 23, para aqueles que diziam ter feito tantas coisas em nome do Senhor, mas não tinham dado pão para quem tem fome, não tinham dado roupa para quem estava nu, não tinham ajudado os necessitados. Então o Senhor diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora é muito importante entendermos o seguinte: não somos salvos pelas boas obras, mas todo aquele que realmente é salvo praticará boas obras. Essa é a questão. Não somos salvos por boas obras, mas quem é salvo praticará boas obras. Não pratique boas obras para ser vistos pelos homens. Não pratique boas obras para ganhar um galardão junto ao Pai. Não pratique boas obras para você não ser lançado no inferno ou por interesse do céu. Porque se você praticar boas obras pela motivação errada, você já está condenado. Pratique boas obras tão somente porque devemos praticá-las, porque Jesus as praticou e porque devemos nos espelhar em Cristo, porque devemos fazer pelo nosso semelhante aquilo que nós gostaríamos que o nosso semelhante fizesse a cada um de nós. Esse é o ponto. Quantas pessoas estão sendo iludidas em religiões que dizem que eles têm que fazer boas obras para serem salvos ou para terem uma encarnação melhor? Quantas pessoas iludidas com isso? Mas a palavra nos ensina a fazermos boas obras tão somente por amor, e não faça para aparecer. Foi com temor no coração e tremor que eu contei para vocês o que aconteceu ontem, mas não foi para me exaltar ou exaltar o nosso ministério, mas apenas para servir de exemplo, irmãos, de que infelizmente existem falsas igrejas e falsos cristãos, e são aqueles que viram as costas para pessoas que precisam de ajuda. Que você não esteja no meio destes, muitos que vão pelo caminho largo, que não seguem o estreito caminho de renunciar ao próprio conforto para estar junto de pessoas que precisam de ajuda. E há muitas pessoas precisando da nossa ajuda, irmãos. Vamos ajudá-los. Vamos ajudá-los. Então Jesus diz: nunca vos conheci. E esse termo conhecer aqui é importante dizer que ele significa ter um relacionamento. Não é apenas um conhecer vago, é um conhecer na intimidade. A primeira vez que esse termo em grego apareceu no Novo Testamento, evidentemente foi aqui mesmo em Mateus, no capítulo 1, em que diz que José só conheceu Maria depois que ela deu à luz o seu filho primogênito, ou seja, Jesus. E o versículo 25 é o que diz isso, Mateus 1, 25, é o mesmo verbo em grego, conhecer. A primeira vez que ele aparece é em Mateus 1, 25, e a segunda vez é em Mateus 7, versículo 23. Não é um mero conhecer, é um conhecer na intimidade. Então José só conheceu Maria, com quem ele já era noivo, na intimidade, depois que nasceu Jesus o primogênito, e evidentemente ele já estava casado com
ela. Então ele casou com Maria, mas só conheceu Maria na intimidade depois que nasceu Jesus. E é esse conhecer aqui que Jesus está falando. Então quando Mateus 7,23 diz, nunca vos conheci, o Senhor está dizendo, nunca tivemos um relacionamento íntimo. O meu espírito nunca esteve realmente em você. Essa é a questão. Porque se o Espírito Santo de Deus está em nós, nós buscamos santificação, e ainda que venhamos cair, nós nos arrependemos do pecado, confessamos, choramos. Por isso, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, receberão o Espírito Santo, o Consolador. Então, abandona o pecado e anda em amor. Anda segundo Jesus nos ensinou. Procura amar o seu próximo. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, ou seja, apartai-vos de mim, vós que não andam segundo o que eu ensinei. Essa palavra iniquidade no grego é anomia, viver como se não houvesse lei, desprezar o principal. E qual foi a lei que o Senhor nos deixou? Está lá em João 15:12. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Este é o resumo de todo o mandamento. Este é o novo mandamento, o único mandamento, a lei perfeita que o Senhor nos deixou, que resume tudo que está na lei e nos profetas. Amarmos o nosso semelhante como o Senhor Jesus nos amou. O Senhor Jesus andou em santidade, eu também tenho que andar em santidade. O Senhor Jesus andou praticando o bem, então eu também tenho que andar praticando o bem. E tudo isso não por um esforço próprio, mas por eu me entregar, me render ao Espírito Santo de Deus e permitir que Ele faça a sua obra no meu coração, na minha vida. Renunciando a mim mesmo e dizendo como João, importa que eu diminua e que Cristo cresça. E a Deus toda a glória. Aleluia. Então, queridos irmãos, ele quando diz aqui, nunca vos conheci, né, a quem é que Deus conhece? 1 Coríntios 8:3. Quem ama a Deus, esse é conhecido dele. Tudo se resume no amor. Você ama a Deus? Você ama Jesus? Você quer andar nesse caminho de retidão? Você ama o que é certo? Você ama a verdade? Você ama a humildade, a mansidão? Você ama a sinceridade, a honestidade, o bem? Você ama a Deus? Você ama a virtude? Então, se você o ama, então você é conhecido dele. E ele vai te dar o Espírito Santo. Se você se arrepender dos seus pecados e reconhecer que só em Cristo está a salvação. E finalmente, vamos encerrar agora, lendo do versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa que caiu, e foi grande a sua queda, ou a sua ruína. Se você não quer uma vida arruinada, comece a praticar a palavra de Deus. Não seja um ouvinte esquecido, como nos advertiu a epístola de Tiago, e lemos agora há pouco isso. Mas seja um praticante da palavra. Peça que Deus ajude você a praticar a palavra. Se você está tendo dificuldade para perdoar alguém, ore para que você consiga perdoar. Se você está tendo dificuldade para deixar de invejar alguém, de ter ciúme de alguém, ore a respeito disso, confesse o teu pecado. Se você está sendo ganancioso, confesse o teu pecado. Busque a humildade, a simplicidade. Busque ser uma pessoa mansa. Se você tem problemas com ira, se você se zanga facilmente, ore e peça para Deus te mudar. Pratique a palavra de Deus. Não seja um ouvinte esquecido, não seja um hipócrita. Os hipócritas serão apartados da presença do Senhor. São meras pessoas religiosas que fingem ser o que não são. Precisamos permitir que a palavra de Deus opere a salvação em nós, nos transforme, nos torne uma nova criatura para a glória de Deus, nos faça sermos de fato
o sal da terra e a luz do mundo, para a glória de Deus, para a glória de Deus. E onde começa a prática do que Jesus ensinou? Em casa. Por isso esse último trecho que eu li aqui, trata-se de uma parábola, e nessa parábola o Senhor usa a ilustração de uma casa sendo construída. Comece a praticar a palavra de Deus dentro da sua casa, com os teus familiares. A tua casa é o teu campo de treinamento, onde você vai treinar a longanimidade, onde você vai treinar o perdão, onde você vai treinar o bem. Comece em casa. A nossa casa é o nosso campo de treinamento. Quantas pessoas hipócritas que são uma coisa fora de casa e dentro de casa são o terror para os seus familiares. Não seja assim. Não seja hipócrita. Ame o teu semelhante, começando a amar o teu próximo. E não há ninguém mais próximo de você do que os teus familiares, do que aqueles que moram com você. Então, vamos praticar a palavra de Deus dentro de casa. Marido, pratique a palavra de Deus com a sua esposa, faça o bem à sua esposa, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposas, tratem bem seus maridos, façam o bem a eles, os perdoem, os ajude a andar nesse caminho, tenham paciência. Você já casou com ele sendo assim, não é verdade? Como é que você quer que ele mude de um dia para o outro? Que você seja o exemplo da mudança que você espera ver nele. Ore muito por ele, ore por seus filhos, oremos uns pelos outros, mas a começar pelos da nossa casa, porque Jesus quer salvar a sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo, tenha uma fé genuína em Jesus, e você será salvo, e também a sua casa, para a glória de Deus. E a Deus toda a glória. Amém.